uma pergunta da Camilo. Eita. Ô Camilo, por que você está lendo Freud? Gleiciane, Gleiciane, ouvintes e os meus colegas aqui no estúdio. Encosta mais isso. Freud, de muitas frases, né, importantes, dizia o seguinte: a fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Verdade. Então, Cristina. Muitas vezes a gente fala fuga para a frente, não é? É sempre, nós pensamos que o facto de fugirmos de uma realidade, que ela não vem atrás de nós, mas ela está sempre colada a nós, não é? E eu escolhi este tema, embora... Mas volta um pouquinho, fala você a frase que eu queria ouvir no seu sotaque. A fuga... A fuga é um instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Obrigada, Freud, que eu agradeço para o Freud, porque ele sabia muito. E aí, para explorar um pouco mais, isso aí cabe para trabalho, ou seja, empresa, a infelicidade, cabe para casamento, aqueles casamentos que se arrastam, cabe para várias questões, não é? E aí vou de Zé Cavaleiro, não quero passar agosto esperando setembro. Ou seja, tomar a decisão, que é o que dizia lá Cora Coralina. Tá muito... Não tá? Ah, maravilhoso. Tá. Fazendo conexões, ligações, tá tudo aqui. Cristina, aí você escolheu a canção. Tá uma boa conexão. Eu escolhi a Ana Carolina, que é uma cantora que eu gosto muito, e nesse caso foi numa visão de um relacionamento difícil, não é? Sim. Mas é sempre aquilo, quanto mais ela tenta fugir, mais ela se aproxima. E isso dá realmente para todos os domínios. Sim. Não é só o domínio sentimental. Perfeito. E como é que você conhece Ana Carolina, Los Hermanos do Camelo? Então conhece também a esposa dele, a Malu Magalhães? Conhece o Brasil inteiro e está em Portugal há quantos anos? 52. Nunca mais voltou ao Brasil? Voltei 10 anos depois de ter saído, aos 17. Adolescente. Sim, quando o Brasil perdeu a Copa em 82. E nem fala disso, aí eu choro. E eu ainda fui na praia. Pelo Zico e pelo Sócrates. Eu consegui tirar uma fotografia com o pontapé atômico, o Éder. Ah, é mesmo? Foi maravilhoso. Foi. O Éder Aleixo. Jogou no Santos por pouco tempo, mas jogou. Jogava no Atlético, né? O tempo todo. Então, aí você escolheu Ana Carolina, mas também você fala um pouco então, do João Pedro Paes, Mentira. O que é que diz essa canção? João Pedro Paes também é um autor que escreve muito bem, é um grande poeta, e Mentira resume tudo o que é, no fundo, a nossa vida, porque nós muitas vezes estamos a proferir frases que são exatamente o contrário daquilo que nós estamos a pensar, não é? E daí que isso vai resumir, não é? É uma resenha daquilo que é a vida. A vida muitas vezes, infelizmente, é uma mentira, não é? E talvez eu consiga ser mais verdadeira e consiga ser eu, porque eu sou sempre duas, como eu já tinha explicado ao Maurício. Tenho a Norma e tenho a Cristina. A Norma, quando escreve, ela é verdadeira. Ela vai despejar no papel tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que vem de dentro. O resto é tudo construído, não é? Já o Cazuza dizia, não é? O amor é uma construção. E quando o véu cai, não é? É que a gente vê a realidade. E há conflito entre a Norma e a Cristina? Há um conflito bom, porque a Cristina é muito certinha, muito direitinha, a Norma é que vai extravasar e vai por aí fora e não entra em conflito. Conversam os dois. E quem cuidou dos filhos? Norma ou Cristina? Foi a Cristina, claro. E a Norma depois ficava acordada até tarde para poder pintar, para poder escrever. A Norma é a Escorpião. E a Cristina? É a Librinha. A Librinha é a balança. Traduz isso, Camila. E qual a influência da Norma nos filhos? A Norma deve aparecer em algum lugar. Sobretudo aqui na Caçula. Ela bem me acompanhava a tudo que era poesia. E eu comecei no Teatro Campo Alegre como leitora poética. Eu quero ir lá conhecer. Já me disseram que é muito bom. É uma quinta por mês. Quando tiver o próximo, me avisa? Sim. Eu quero lá. Tem que se comprar logo os bilhetes com antecedência, não é? Boa. E foi aí que eu comecei, e ela era pequenininha, 9, 10 anos, e ela acompanhava-me sempre. Por isso, a Norma também foi muito... Houve essa influência nela, que até os professores reparavam, porque ela era uma criança diferente,
porque já tinha um horizonte diferente. Também com os irmãos mais velhos. Claro. Ela já cantava Cazuza, falando da coxa, disso e daquilo, sem saber o que era, não é? Lá, e ninguém conhecia. Então, era uma criança precoce. Desculpe interromper, então quer dizer que a gente tem uma norminha. Tem, tem. E o quanto os filhos influenciaram na obra da Norma? Tudo. Olha, eu acho que os filhos, a vida, o relacionamento, porque agora, sobretudo os meus livros, o que eu tenho inédito agora para editar, são cantilenas e são poemas muito longos de desabafo interior, que é sempre um tom confessional, mas que vão refletir, e toda a gente sabe que refletem a vida desde lá de trás até agora. Muito bom. Olha, eu ia fazer só um apontamento aqui, que a Norma falou em mentiras, né? E eu acho interessante falar isso, desse tema, principalmente hoje, onde a sociedade está muito apegada às imagens, né? Portanto, no Instagram a gente põe filtro para não se ver a verdade nossa, né? Então eu acho que é interessante a gente estar abordando esse tema justamente no mundo muito apegado à imagem. Exato. E numa imagem que não corresponde muitas vezes à verdade, né? E aquela frase anterior que fala que a beleza acaba. A beleza acaba, nós não queremos aceitar isso. Sim. Serge Gainsbourg, que foi outro grande cantor francês, dizia: eu já sou tão feio que mais feio não fico. Pois é. Não é? Porque as pessoas não aceitam a perda da beleza, não é? Isso. O ir mudando, Exato. o ir envelhecendo. É. Ele disse: eu não tenho problema nenhum, eu já sou tão feio que eu vou ficar sempre assim. A Sônia Braga dizia que ela se recusava a fazer plástica. Ela dizia: olha, alguém tem que fazer o papel de avó. Eu acho que é. Vamos avançar um pouco mais. Aí eu vou no Mário Quintana. Ele falou assim: olha, os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Então, para uma escritora, autora, como é que você vê isso? Os livros não mudam o mundo, seria uma pretensão nossa. Mas os livros podem mudar as pessoas, que podem mudar o mundo. Ou não, como diria Caetano. O que é que você achou disso? E o que é que você fala das 3 canções que você trouxe para a gente correr e ouvir Ana Carolina? Em relação aos livros, eu pensei logo em Pessoa. Isto porquê? Porque Pessoa mudou a minha vida. Eu era uma aluna que poderia ter ido para qualquer área, tinha professores que disputavam qual área eu devia seguir na escola. Olha que bacana. Tinha que ir para a medicina, a professora de biologia: não, Cristina, tu vais para a medicina, nem pensar. Eu nem pensar em ver sangue, quanto mais medicina, nem pensar. O marido dela, que era professor de História e Direito, dizia: não, você vai ser uma grande advogada, vai para os tribunais. Eu não vou, não, porque eu já escolhi a minha vida. Aliás, quem escolheu foi Pessoa. A partir que eu conheci Pessoa, eu decidi que ia para a literatura, não é? Portanto, os poetas, os escritores, os livros mudam as nossas vidas e mudam. Mas, nomeadamente, o que de Pessoa que você consegue lembrar, assim, qual foi a primeira frase dele que tirou você da cadeira? Autopsicografia, porque a gente mente, não é? É aquela poema conhecidíssimo, não é? A gente finge. Que é um fingidor. O poeta é um fingidor, não é? Finge tão verdadeiramente, não é? E ele fingiu em 30 e tantas pessoas. 4 ou 5 famosos, mas eram mais de 30. Muitos. Lá está, são aquelas máscaras que a Cristina já falava agora, né? Quem casaria com ele, a Norma ou a Cristina? Olha a provocação, é para provocar. Olha lá. Ela está rindo, ó. Eu estou rindo, sabe porquê? Porque eu tenho pena que ele tenha estado encafuado num escritório de contabilidade, coitado do... E fez até propaganda para uma empresa de refrigerante, lembra? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Tão bom isso para uma marca de refrigerante. Mas vamos seguir? Então, ó, eu vou abusar, vou colocar Ana Carolina. Quem de nós? Pode ser? Então vamos a isso.